Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, gente? Vamos para o nosso evangelho do dia? Shalom! A paz seja convosco. Minha gente, antes de começar a leitura das preces, eu não posso esquecer, tá, de falar de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho de Hipona, né? Conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filosóficos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Gente, Santo Agostinho é muita informação, acho que só um vídeo não seria o suficiente para falar dele, tá, minha gente? Não seria suficiente, então por isso que eu vou pedir que o Santo Agostinho nos proteja, nos abençoe, nos interceda junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que nós católicos possamos sempre ter firmeza de fé, de pensamento, de convicção das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agostinho nasceu na Itália no século VI e falecido na Inglaterra em 605. Foi um monge beneditino, discípulo do Papa Gregório Magno, a quem este enviou em missão às Ilhas Britânicas. Atingiu significativo sucesso em sua atividade evangelizadora junto aos anglo-saxões. É considerado o pai da Igreja inglesa. Santo Agostinho, rogai por nós que intercedemos a vós, né, minha gente? Rogai por nós. Vamos ver o que mais temos hoje. Dia quarta-feira, dia 28, sexta semana da Páscoa. Eu sempre coloco no meu canal, eu tenho um canal que não é meu, que eu falo que é de Jesus. Por quê, gente? Porque não aparece nada de foto minha. Se você for ver lá, não tem nada meu. Eu sou uma pessoa muito... Gente, eu sou uma pessoa, se eu pudesse, eu não aparecia nem aqui, tá? Mas Deus é Deus, né? E a gente tem que fazer a vontade de Deus. Não aparece foto nenhuma, mas o canal é Falando de Deus para Todos. E também tem a fotografia de Jesus Cristo, tá? Eu vou ver se eu coloco o link aqui, de algum jeito, para vocês poderem até acompanhar os santos, todos os santos. E quem acompanha também acompanha lá. E hoje eu já coloquei, aliás, esse vídeo é para amanhã, né, gente? Mas eu já coloquei do Santo Agostinho. E aí vai ter mais informações lá, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para o nosso dia de hoje, é quarta-feira, dia 28, já estamos chegando no final de maio. Minha gente do céu, o tempo está passando, ele não está voando não, ele está jato. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei vosso nome aos meus irmãos, aleluia. Depois 21, versículo 20, assim como fazia Jesus, a igreja ao longo dos séculos tem procurado comunicar-se segundo a compreensão dos fiéis. Acolhamos o Espírito da Verdade, que nos fala também pelos ensinamentos do magistério eclesiástico. Né, minha gente, como é importante o ministério, o magistério eclesiástico, tá? Minha gente, que esses ensinamentos, né, trazem pra gente na liturgia ou na missa, mas o importante mesmo é que você todo dia leia a palavra de Deus, tá? Até porque para você não perder esta conexão, esta ligação, esta presença de Nosso Senhor, tá? Do Espírito Santo de Deus, que Ele já falou que Ele ia mandar pra gente. Então a gente pode ter certeza que vai estar conosco sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nosso Jesus, nosso bom Jesus, que o Senhor possa mandar o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, o Espírito da paz, da alegria, o Espírito do diálogo, o Espírito da compreensão, o Espírito da empatia, da compassividade, o Espírito da bondade. Senhor, tudo é pelo Senhor e tudo que nós temos vem do Senhor, nada é nosso. Não nos deixemos ficar orgulhosos, ficar egocêntricos ou soberbos por causa deste conhecimento que é o próprio Senhor que nos traz, porque o Senhor conhece o nosso coração. Pedimos também a intercessão da Mãe Virgem Santa,
ao seu Filho Jesus Cristo, para que leve todos os pedidos de todas as pessoas, das mães, dos pais, de todos aqueles devotos, né, para que nosso Senhor Jesus Cristo receba, né, da sua mãe e nós aqui tenhamos o nosso pedido respondido, ouvido, Senhor, que o nosso arcanjo protetor, fortíssimo, poderosíssimo, tá? Arcanjo Santo Miguel, arcanjo, né? Que ele possa estar sempre presente nas nossas vidas, combatendo o mal, nos livrando das ciladas do demônio. É tanta proteção que nós temos, minha gente, que nós não deveríamos reclamar de nada. É do arcanjo, é da santa, é do Espírito Santo, é do anjo da guarda, né? Nossa Senhora, eu acho que nunca teve lugar com tanta, né? Não tem outra religião não com tantos protetores assim, né, gente? Como que nós somos amados, né? Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo, pela vida, principalmente. Tenha piedade e misericórdia de nós quando nós não aceitamos muitas coisas que nos acontecem, não compreendemos. Nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia, porque somos pequenos, somos limitados, somos dependentes da sua bondade, do seu amor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegaram já a sua Bíblia, minha gente? Vamos começar os trabalhos, vamos nos animar, né? Alegria, povo de Deus. Hoje eu nem dei aquela descansadinha, nem que seja só deitar o corpo, assim, para melhorar mais, né? Mas não deu, minha gente, não deu, né? Mas eu tô animada. Chegou na palavra, a gente fica animado. Você vai pegar lá na sua Bíblia, no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, tá, minha gente? Nós vamos até do 15 ao 22, depois do 18, capítulo 18, tá? Mas vamos continuar, pega a sua Bíblia que eu vou explicar e a gente não vai se perder, tá? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá, minha gente. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o que o mais. Ele que nos dá soberano, né? Soberania. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, minha gente? Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Fizeram a Cátia cega, né, minha gente?
Ai, ai. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Então não foi em vão, minha gente. Muitos ali abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, diretamente para a explicação. Vamos lá, porque essa parte aqui, minha gente, é muito legal, né? É muito legal. Porque a gente conhece, né, o poder. A gente conhece o poder de Deus, o Espírito Santo, a bondade de Deus, né, minha gente? Mas também a sua justiça, tá? Por isso que eu falo, você tem que ter medo de Deus, tá? Não é do príncipe do mundo, não, tá? Não é dele, é de Deus. Depois, vamos lá, então, para o 17. Pegou já a sua Bíblia? Ah, ela tá mandando começar do 15, minha gente, tá? Mas eu vou fazer uma introdução que é para a gente entender melhor, né? O objetivo é sempre compreensão, é sempre entender a mensagem principal, tá? Por mais que às vezes há um errinho ou outro, minha gente, é muito tema, é muita... Aqui, além de eu adiantar, eu não falo nessa velocidade, minha gente. Se eu falasse na velocidade que eu falo normal, vocês não iam aguentar ver um vídeo meu. Não ia aguentar. Falo muito devagar, pausado, tá? Aqui o vídeo fica no 1.6, numa velocidade 1.6. 6 vezes mais rápido, né? Que a velocidade que eu falo normalmente, minha gente, tá? Também faço um corte de inteligência artificial, que é para poder diminuir o tempo que às vezes fica prolongado por algum motivo. Para quê? Tudo com o objetivo que este vídeo fique compactado com tudo o que for necessário de informações para o seu conhecimento, para que você possa porque são muitas leituras. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Mas também você tem que gravar. Então, sempre tem as 3 temáticas, tá? Primeiro, a leitura da palavra. Segunda, a leitura explicativa. E terceiro, visão católica, tá? Sempre, sempre vai ser assim. Porque eu sou católica, né, minha gente? Então, eu não posso, porque tem a tradição, minha gente, tá? E eu faço parte dessa tradição e concordo com essa tradição. Acho que, como eu já falei para vocês, é a que mais é fidedigna. Então, lá no capítulo 17, do 1 até o 26, porque nós vamos começar do 22, né? Vai falar de quê? Na oração final deste capítulo, Jesus presta contas de sua missão terrena ao Pai que o enviou. Ele ora primeiramente por si mesmo, em seguida pelos discípulos e finalmente por todos os futuros fiéis. Nessa intercessão, Cristo adota o ponto de vista de alguém que completou a missão que lhe foi entregue. Tendo sido enviado pelo Pai, Jesus agora se prepara para retornar. Sua oração se cumpriu quando ele bradou da cruz, falando sobre a missão e redenção e revelação que veio realizar. Está consumado. Então, esta está consumado, né? Esta revelação, você vai ver também lá no 19:30. Vamos ver. No 19:30, rendeu. Pode refletir a expressão derramou sua vida até a morte, que foi profetizado a respeito do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, versículo 12. Lembrando que no final dos tempos, né, vai falar outra coisa, né, menino? Está feito, né? Que também ele vai cumprir mais uma missão. Lembrando, gente, né, que a missão dele começou e não ainda acabou, né? A Bíblia está fechadinha aqui, completa. Nunca esqueçam que seja lá o que aconteceu com a Bíblia, esse rolo não foi achado, se Lutero dividiu, tirou, né, os livros, tá? Se acontecer alguma coisa que você não concorda, porque a Bíblia são livros, eu já ouvi falar isso também. Você não esqueça que existe um Deus soberano que está vendo tudo isso, minha gente. Deus deve ficar rindo disso, né? Um monte de gente discutindo aqui, né? Por causa da divisão das igrejas. Mas Deus é soberano, né? Ele coloca, ele tira, ele faz o que ele quiser. Ele sabe muito bem, né? Quem tirou, quem não tirou, o que houve, tá?
E hoje em dia temos tantas discussões assim, em vão, né? Isso que é o pior. Em vez de se preocuparem com os necessitados, os doentes, os pobres, se batendo de boca, discutindo por causa de besteira, minha gente, pela madrugada. Isso é uma coisa que me deixa triste. Vamos lá, vamos continuar. Vocês perceberam uma coisa aqui, minha gente? Que ele ora primeiro por ele, Jesus Cristo. Viu? Às vezes a gente ora pelos outros, não ora pela gente. A gente tem que orar pela gente também, em primeiro lugar. Sabe? Pedir para Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo e Espírito Santo, para nos darem capacidade, tá? Para orar por esses outros, né? Pedir pela... Não é egoísmo, não, minha gente. Isso não é egoísmo. Porque você sabe que você é um comandado de Deus. Porque Deus, ele faz o que ele quiser com você, se você estiver disponível para ele. Se você não estiver vivendo a vida do mundo. Então, isso que importa, minha gente. É isso que importa, né? Você tem que orar para ele. Diga, meu pai, estou aqui, né? Estou esperando as suas ordens. Fala comigo, né? E se demorar, aguenta firme, que às vezes ele demora um pouco, mas tarda, mas não falha, minha gente. É no tempo de Deus. E o tempo de Deus é fracionado, minha gente, é fracionado, tá? Não vem tudo de uma vez só, não. É aos poucos, tá? Porque se vier tudo junto, você não aguenta, não, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui onde nós paramos, tá? Então, do versículo do 1 ao 5, não sei se vocês querem que eu leia, mas eu vou ler de onde está a liturgia desta parte aqui, tá? Eu também quero ler uma parte aqui que eu acho, assim, tão importante, que é do versículo do 2 ao 3, que fala assim: a vida eterna advém de se conhecer a Deus e a Jesus, o Filho enviado. Conhecer ao Senhor não se restringe apenas ao conhecimento intelectual, mas envolve viver em plena comunhão com Ele. O fato de o Eterno ser o único Deus verdadeiro é afirmado no Shema. Jesus é o único e exclusivo enviado pelo Pai, como também o único caminho para Ele. O nome completo, Jesus Cristo, só é encontrado neste versículo e capítulo 1, versículo 17, formando assim uma inclusão literária. Observe que nessas passagens Jesus se refere a si mesmo na terceira pessoa. Depois no 4, a referência à obra de Jesus no singular remonta a outra inclusão. Mas vamos lá, vamos continuar para ver se tem mais alguma coisa importante aqui, tá? Então lá do 20 ao 26, nós vamos entrar no 26. Eu tenho que ler do 20 também, para que vocês possam, do 22, perdão. Nós vamos começar lá no 15. Mas lá no 15 diz o seguinte, não tem o 15, tem o 12, tá? Tem o 12 e o 18. Então, do 18, esse versículo antecipa a comissão que Jesus atribuiu aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Vamos ver o que é. Nota 20, versículo 21. Esses versículos contêm a versão do Evangelho de João da Grande Comissão, que culmina na apresentação de Jesus como o enviado do Pai. Agora Jesus tinha se tornado o enviador, comissionando os seus seguidores a servir como seus mensageiros e representantes. Todas as três pessoas da divindade estão envolvidas nesse comissionamento. Minha gente, a Bíblia fala da Trindade, minha gente, tá? Então, não tem qual igreja que você conhece que tem a Trindade, minha gente, que fala da Trindade, que entende, que compreende, tá? Isso está aqui escrito. Eu não quero criar atrito, não, nem coisa nenhuma, mas, poxa vida, isso daqui não tem como passar em branco, tá? Continuando, todas as três pessoas da divindade estão envolvidas nesse comissionamento. Esse comissionamento dos representantes, dos mensageiros, todas estão envolvidas, tá? Como Jesus foi enviado por Deus, o Pai assim, ele, o Filho, estava enviando os seus discípulos, equipando-os com o Espírito Santo. Assim, João demonstrou que cada membro da divindade está envolvido no plano da redenção e na missão de difundir o Evangelho ao mundo. O Espírito Santo foi dado de maneira dramática e permanente, pouco tempo depois. Voltando agora de novo para cá, para a leitura, tá? Para a explicação. Vamos lá então. Depois no 18, do 20 ao 26, Jesus não apenas orou por si mesmo, ele começou orando por ele, tá? E não só por ele, depois pelos seus discípulos, mas sua visão transcendeu o presente, né? Você vai ver em Deuteronômio capítulo 29, versículo 14 e 15. Gente, a minha vontade é ler todos, tá? Do Antigo Testamento, então, só que meu vídeo vai ficar de 2 horas, vocês não vão querer ver, porque tem preguicinha, tá? Cristo se preocupou com a unidade e o amor de seus seguidores. A visão de um povo de Deus unido foi
expressa anteriormente em versículo 16 e capítulo 11, versículo 52. A unidade dos cristãos é produto da unidade indivisível de Deus. Vai vir capítulo 10, 38, versículo 14, 10 e 11, versículos 20, capítulo e 23, versículo, depois 15, capítulo e 4, 5 versículos. Uma vez unidos, os cristãos têm condições de testemunhar a respeito da verdadeira identidade de Jesus como o enviado de Deus. Vamos continuar. No 25, Jesus se dirige, vai até o 22, mas eu vou ler até o 18, tá, minha gente? Que é pouca coisa, hoje não tem muita coisa não, apesar que a leitura é grande, me assustei até, mas a explicação é pequena, tá? Não é muito grande não. Jesus lá no 25, Jesus se dirige, você está acompanhando? Você não vai me enganar não, minha gente, tá? Espero que sim, né? Jesus se dirige a Deus como Pai justo. Deus é justo, minha gente, não é misericórdia o tempo inteiro, não, que tem justiça, hein? Não esqueça disso. Isso aqui parece que as pessoas esquecem, tá? Que Deus é bondoso, é misericordioso, é bonzinho, que na hora do pega pra capar ele vai passar a mão na sua cabeça, só que não, nem pode tirando só seu cavalinho da chuva. Por isso que eu falei, mudem quanto é tempo, minha gente, quanto é tempo, que depois de estar lá no purgatório, aí você vai precisar de oração. O Antigo Testamento ensina que o Senhor é justo e reto. Vai lá nos Salmos, tá? Salmo 116 e no Salmo 119 e 137, todos esses salmos, vou repetir, 116, 119, não, é só o 116 e o 119, é porque o versículo é 137, mas leia todo, tá? Depois Jeremias capítulo 12, versículo 1. Embora a traição, a tortura e a morte que sofreria fossem iminentes, Jesus afirmou a justiça de Deus, seu Pai. Depois no 26, a expressão possa estar neles é repleta de implicações pactuais. Após a entrega da lei no Sinai, Deus passou a habitar entre os israelitas no tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Enquanto eles se dirigiam para a terra prometida, o Senhor assegurou muitas vezes que ele estava entre eles. É o Espírito Santo, minha gente, né? Essa daqui é uma das vezes que é mencionado o Espírito Santo no Antigo Testamento. Depois, a presença do Espírito Santo, né? Entramos no 18, versículo 1. Lá no 18, aqui vai dizer o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Da introdução dos capítulos que vem. Do 18, capítulo 18, versículo 1, até o 19, capítulo 19, versículo 42, temos a narrativa da paixão de acordo com o evangelista João. A sequência familiar dos eventos começa com Jesus sendo traído por Judas, o interrogatório informal perante Anás, as negações de Pedro, o julgamento romano de Jesus diante de Pilatos, a crucificação e o sepultamento. Só João, entre todos os evangelhos, descreve o comparecimento de Jesus perante Anás. Além disso, o julgamento romano é registrado com maiores detalhes em João. Por outro lado, o evangelista não fornece um relato formal do julgamento judaico de Jesus perante Caifás e o Sinédrio. Tá? E no versículo 1, como está pedindo aqui do capítulo 18, o ribeiro do Cedron é mencionado muitas vezes no Antigo Testamento. O jardim é denominado Getsemane. Nos evangelhos sinóticos são evangelhos parecidos, tá, gente? Que tem semelhanças. Eu já falei isso, mas é bom falar sempre, né? Para quem não viu ainda. Entrou pode indicar que era um jardim cercado, tá, minha gente? Então, ó, vou parar por aqui e vou entrar na próxima na leitura do evangelho. Não, agora a gente vai gravar na cuca. Minha gente, o que ficou aqui para você guardar na mente, tá? É a necessidade do arrependimento verdadeiro, tá? Principalmente isso que Paulo pregou e, infelizmente, por alguns foi ignorado, né? Mas por outros ele conseguiu que o Espírito Santo tocou no coração, né? Mas por quê? Porque ele estava cheio também do Espírito Santo, minha gente, né? A retórica, como falamos aqui, né, a palavra de Paulo era muito importante, né, o conhecimento dele, e ele era muito importante no planejamento de Deus, né, nos planos do nosso Senhor, né.
Então, com certeza, sempre Deus vai agir, né, através dele. A soberania também de Deus, principalmente aqui nesse tema, né? Eu quero falar mais para o final sobre a soberania de nosso Deus, porque muitos confundem as coisas. Já falamos aqui alguma coisa sobre isso, mas eu quero sim falar novamente por causa da importância que temos, né? Que tem a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, principalmente aqui, Paulo chega a Atenas, uma cidade muito conhecida, né? Depois ele vai ser convidado para falar aos filósofos na colina de Marte, que é aquele lugar lá que a gente falou, estranho, que é o nome Aero, alguma coisa que eu não vou lembrar agora de cor não, porque são nomes muito complicadinhos, né, minha gente? Colina de Marte fica mais fácil, né? Apresenta uma mensagem que enfatiza a natureza de Deus, o qual não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele destaca que Deus é o Criador de tudo e que a humanidade é uma geração divina, porque foi feita de um homem só, da vontade de Deus. Paulo também fala sobre a necessidade de arrependimento e o futuro juízo de Deus. A reação foi qual? Lá em Areopagita, né? O Areopagita, como Dionísio e Damares, se convertem à fé cristã, enquanto outros rejeitam a mensagem de Paulo. Parte para Corinto. A leitura termina com Paulo partindo de Atenas para Corinto, onde continuará seu trabalho de evangelização. Paulo, gente, foi uma pessoa que nunca desestimulou e nem desistiu de nada, né? Que lutou pela causa até o fim da sua vida, deu esperança a outros, caminhava distante, né? Longe, quilômetros, só para que os outros pudessem continuar animados, né? Empolgados na fé, tudo pelo Senhor nosso Deus, para louvar Deus. Nunca ele mesmo, né? Ele sempre se diminuiu muito. Ele já entendia a soberania de Deus, tá? A natureza de Deus e a graça divina e a necessidade de discernimento. A reação de alguns a Paulo mostra a importância de ter discernimento ao ouvir a mensagem cristã e não se deixar levar por preconceitos. Isso daqui é importantíssimo, né, minha gente? Sempre existe um preconceito, né? Porque é que nem eu aqui, né, minha gente? Como eu falei pra vocês, tanto tempo noutra doutrina. Aí venho pra cá, né? Pra trazer a doutrina. Porque a Bíblia a gente eu já lia, né? Por conta da religião. Mas a tradição católica, existe uma tradição. E com certeza, minha gente, é necessário para que você possa ser batizado, que você compreenda, né? Como eu já falei para vocês, eu sou uma pessoa óbvia, lógica. A fé ela tem que andar com a racionalidade, minha gente. Ela tem que ter sentido, senão, para mim, não faz sentido, né? E como que eu vou atrás de uma coisa que não faz sentido, né? Por isso que eu digo para vocês, este discernimento, ele tem que andar junto, tá? Quando você ouvir uma palavra, quando você, né, tem que ter este discernimento do que é verdadeiro, do que não é, né? Porque se nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio, né, com citações bíblicas, é porque o próprio tinha um conhecimento daqueles. Aí você imagina, dentro das igrejas, nós humanos, se ele tentou o próprio Jesus Cristo. Então, quem somos nós? É o verme, já falamos aqui, né? Somos vermes para Deus, ele tem planos, né? E quando você não está no plano dele, ele faz, pum, te descarta, né? E você quer ser descartado? Você quer ir para o umbral? Você quer ir para o inferno? Claro que não, né? Só que Deus é justo. Então, ele vai fazer o que é necessário para que o plano dele, porque ele é soberano. Minha gente, nunca esqueça de uma coisa. Deus, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. Eu já falei isso aqui. Se hoje eu trago a palavra, é porque ele quer. Se hoje eu falo sobre a Bíblia, é porque ele quer. Se eu apareço aqui e ele não aparece aqui fisicamente, tá? É porque ele nem consegue, minha gente. Mas eu é que levanto o nome dele. Porque eu reconheço, tá? A soberania dele. Sem ele, eu sirvo para louvá-lo, para engrandecê-lo como Jesus o fez. E muita gente é tão soberba que tem a audácia de pensar que são pelos seus méritos. Deus não levanta ninguém, tá? Por mérito individual, é sempre, como já falamos isso daqui também, é sempre em benefício da maioria, tá? Outra coisa, às vezes Deus te tira tudo,
para você relembrar disso. Tira o seu controle, tá? Tira a sua vaidade, te coloca em cima de uma cama, te coloca para você entender que você não é nada. E que na hora que ele quiser, ele só não te matou ainda porque ele tem misericórdia de você. Porque para ele morte não existe, tá? Para nós existe vida eterna, Jesus já disse isso, tá? Agora, para ele te mandar para o inferno e para o purgatório em 2 tempos, basta você não fazer as coisas que ele deseja, tá? Que ele tem vontade, que ele fala isso com calma, com tranquilidade, que ele avisa, e faz anos, e faz tempo, mais de 2000 anos, né? E ainda muita gente se acha, porque eu tenho poder, porque eu tenho isso e aquilo, você não tem nada. Tudo que você come, que você tem, que você é tudo pela bondade de Deus, porque ele quer. E o que ele espera é que você honre o nome dele. Porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, imagina, minha gente, tá? Agora, nunca esqueçam, tá? Em relação à Bíblia, tudo que aconteceu com a Bíblia ou não, o importante é a mensagem. Se ficou a Bíblia assim, foi porque Deus quis assim. Se Deus quis que a gente seguisse Bíblia, ele deixou a Bíblia para nós seguirmos, ele quis assim. O básico, o importante, o essencial está nela. Se foram retirados outros livros, você pode ter a certeza que não modificou as mensagens, tá? Porque se fosse alguma mensagem que Deus quisesse, não ia ter nada nem ninguém que impedisse isso, tá? Ninguém, tá? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, minha gente. Vamos continuar. Uma coisa que eu não falei aqui, ó. A natureza de Deus e a graça divina. A pregação de Paulo reforça a ideia de que Deus é o Criador e que a humanidade é chamada a uma relação de amor e serviço a Ele. Minha gente do céu, você é pai, você é mãe, tá? Aí você tem um filho teimoso, tá? Você faz de um tudo por aquele filho, de um tudo, tá? E o filho sempre te esculachando, sempre, tá? Ainda se autodeclarando suficiente e tal. Isso não é a decepção para você? Né? Mesmo assim, você continua na esperança que o seu filho mude. Deus é assim. Só que Deus tem paciência, tá? Deus tem paciência. E Ele já está prometendo que vai voltar. Até lá, você já vai morrer. Muitos não vão viver, tá? Muitos vão para o purgatório, para o inferno. Quem sabe, para um lugar onde nosso Senhor Jesus... O lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo habite, tá? Mas é aquilo, é aquele pecador que morre tentando pela sua santidade, essa é a verdade, tá? Porque nós estamos fadados aqui pela graça e misericórdia de Deus mesmo, tá? E outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre os frutos, tá? Tudo que você faz, você se mata trabalhando na sua igreja, você corre, você faz isso e aquilo pela igreja, isso não é você, é Deus, tá? Então você não se vanglorie, você não se ache com algum direito, tá? Por conta de fazer as coisas na sua paróquia, na sua capela, na sua igreja, aonde você frequenta. Porque tudo é pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e de seu Pai, que Ele veio para glorificá-lo em todos os momentos. Minha gente, não esqueçam nunca disso. Entenderam bem, minha gente? Entenderam? Botem isso na sua mente. Se você está numa igreja hoje, você tem um cargo na igreja, é por causa de Deus e não é por causa de você, tá? Não é pelo seu merecimento, é porque Deus quis assim para que você louvasse o nome dele. Aí chega lá, você faz o quê? Você fica protelando, fica... minha gente, você quer fazer o que você quer da sua vontade, quer agradar a você. Você não tem que agradar você tem que perguntar para Deus o que você tem que fazer. Você vai formar você tem um projeto, pergunte a Deus. Você não vai fazer, já que você está lá, você pensa que você tá salvo, você tem que lembrar que você não está salvo. Se você lembrar de Deus e perguntar para Ele, aí sim, aí você tem até uma chance. Agora, você pensar que, é porque eu tenho tempo, porque eu sou comissionado, porque isso e aquilo, você nunca esqueça que Deus é o soberano, tá? Tudo que você vai fazer, você vai dar um passo, você tem que lembrar dele. Amém? Vamos para a leitura agora, tá? Outra coisa que não é para esquecer aqui, tá? A missão de anunciar a fé. Se você conhece a Bíblia,
se você conhece a doutrina, se você conhece a doutrina católica e você não faz nada, você vai para o purgatório. Você vai para o purgatório. Perdão lhe dizer isso, desculpa. Tem coisa aqui que eu não gostaria de dizer nunca, minha gente. E eu sou outra pessoa, tá? Pessoalmente, tá? Mas no que se refere à Bíblia, não adianta. O Espírito Santo fala, entendeu? Através, fala porque eu desejo, porque eu louvo o Senhor e isso vem comigo desde criança, minha gente. Então, assim, ó, creia nisso, creia, tá? Se você conhece a Bíblia, você não transmite a palavra, tá? Seja no mercado, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, você vai para o purgatório, tá? Que sai inferno, porque isso é uma falta de caridade gravíssima, tá? Eu vou falar isso sempre aqui. Tudo é pelo nome, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus, tá? Poderosíssimo, Deus que tudo criou. Vamos então para a leitura do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 12 ao 15. Pequenininha a leitura, mas com certeza com uma mensagem gigante, né? Rogarei ao meu Pai, e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Viu, minha gente? Vocês viram isso daqui? Isso aqui é uma complementação do que nós já falamos aqui. Então, é tudo pela honra e pela glória, e o Espírito Santo também, de Deus. Não é do seu ego, tá? Nossa, o mundo tá virado nisso hoje, pela madrugada. Chega a dar até uma tristeza. Vamos para a explicação. Então, vamos lá. Pegou já a sua Bíblia para acompanhar? Então, minha gente, ó, aqui na leitura, do 12 ao 15, capítulo 16, tá? João, São João, rogai por nós que intercedemos a vós. Nos dá o seu coração, a sua paciência, a sua fé, meu Pai Jesus Cristo. Ou escuta, São João, por nós. Lá do versículo 8 ao 11, nós vamos do 12, tá? Mas eu vou ler o 11 para vocês terem um contexto, senão vocês vão cair vão pegar o ônibus e vão querer pegar a janela e não vão entender nada. O ônibus está cheio. Vamos lá. O Espírito Santo julgará o pecado de incredulidade do mundo com base na sua justiça. Sobre o príncipe deste mundo já vimos, já estamos careca de saber dele, né? Chega dele hoje. Lá no 13, a respeito do Espírito da verdade, tá? O ministério ver nota em 14, 16, 17. Vamos ver a nota. 14. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, que guia os discípulos a toda a verdade. O Espírito substitui a presença física de Jesus, vindo habitar permanentemente em seus seguidores. A presença divina para os seguidores de Jesus inclui o Espírito Santo. Não podemos nunca esquecer disso. Aí, gente, depois, o ministério do Espírito em conduzir os seguidores de Jesus a toda a verdade cumprirá o desejo do salmista pela orientação divina. Você vai ver em Salmos, capítulo 25, do 4 ao 5, Salmo 43, versículo 3, 86, versículo 11, 143, versículo 10. Isaías relatou como Deus conduziu o seu povo no deserto por meio do Espírito Santo e previu uma orientação divina. Já falamos, né? Mas não tem problema falarmos de novo. E aqui foi onde falamos que o Espírito Santo poucas vezes no Antigo Testamento foi falado, mas ele foi falado, viu? Por Isaías.
E foi por meio do Espírito Santo, viu? E previu uma orientação, você pode ver no capítulo 63, tá? Versículo 14, e de Isaías, no Antigo Testamento, você pode ter essa certeza. E previu uma orientação divina renovada no futuro. Isaías 43, 19. A palavra anunciará ocorre mais de 40 vezes no livro de Isaías. Nessa obra profética, se diz que o anúncio de coisas vindouras pertence exclusivamente a Deus, e que o próprio Senhor desafia os enganadores a declarar as coisas vindouras. Então, minha gente, ó, Deus, ele é tão esperto, tá? Tão inteligente, tão todo, tão perfeito, que ele levanta pessoas, tá? E desafia esses enganadores, tá? A declarar coisas vindouras. Para que Deus faz isso, minha gente? Porque aquele que é fiel, tá? Não é porque Deus levantou um fulano lá que é mau pastor. Ele faz isso justamente para ver quem vai seguir este pastor, este mau pastor. Porque se você seguir este mau pastor, você não vai ter a salvação. Por quê? Porque o príncipe do mundo já falou que ele está nas igrejas, né? Então, se ele tentou o próprio Jesus com citações, você espera o quê, tá? Eu já falei para vocês, tem as características, né? Orgulho, vaidade, apareceu coisa do nada nessa igreja de monte, tá? De olho, tá? Porque o enganador engana bem e ele é craque nisso. Nunca esqueça disso. Nossa, que tem gente que engana. Então, Deus, ele faz o que ele quer. Ele levanta quem quer, ele tira quem quer, da onde ele quer, tá? Porque pelo coração ele vai saber quem vai levantar ele, quem não vai levantar ele vai honrá-lo. Aí, gente, do 16 ao 19, um pouco nos remete às ocorrências anteriores desta expressão no Evangelho de João. Termos semelhantes foram usados pelos profetas do Antigo Testamento, para anunciar o juízo de Deus e a salvação. Tá? No presente caso, a referência é ao breve período entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Lá no versículo 20, ao predizer que a tristeza dos discípulos se converterá em alegria, Jesus reflete as experiências do povo de Deus do Antigo Testamento e marca o cumprimento das profecias da escritura hebraica, Isaías capítulo 61, do versículo 2 ao 13, Jeremias 31, versículo 13. Olha a minha cadeira, gente. Vocês vão pensar que eu tô dando pum aí, mas não é. Com perdão na palavra que eu tô lendo a Bíblia, minha gente, tá? Mas não confunda as coisas não, tá? Então, a gente chegou aqui já no 20, não vamos continuar, tá? Mas assim, ó, o que ficou muito claro aqui, e vamos gravar agora na mente, ontem foi do versículo 5 ao 11, né? Por isso que a gente repetiu. Não tem problema não, porque vai ficar mais gravado na mente ainda. Hoje é do 12 ao 15. Então, são versículos pequenos, mas que têm uma importância gigantesca, tá, minha gente? Jesus afirma que o Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, conduzirá. Já vimos, né? E já batemos muito nesta tecla aqui. Por quê? Porque ele que vai trazer a verdade, vai se manifestar. Tudo que for de Jesus, tudo que for de Deus, nosso Senhor Deus Pai, Deus Filho, ele sempre vai trazer a verdade. Doa quem doer, tá, minha gente? Jesus aqui, ele reconhece principalmente que ele não pode falar tudo que ele sabe, porque a compreensão humana é limitada, né, minha gente? Por isso que eu falo para vocês, nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa incapacidade de compreender o plano espiritual que existe e que nós, às vezes, ignoramos. Então, por isso que nós devemos ter, nós não temos a compreensão da onde chega esse ataque espiritual, esse plano espiritual nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos planos de Deus. Por isso que você deve honrá-lo e glorificá-lo, porque enquanto você honrar e glorificar assim como o Espírito Santo, você tem a proteção do Espírito de Deus. É claro, né? E ele vai te honrar a sua vida, vai honrar a sua vida em casa, vai honrar a sua vida neste mundo, vai te proteger enquanto você ainda está aqui, tá? Lhe assegurando, tá? Porque ele prometeu a vida eterna, tá? E a vida eterna com ele, tá? Não em outro lugar que não seja com ele, tá? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é prometido por Jesus, é apresentado como a fonte de uma compreensão mais profunda e completa da verdade. O Espírito Santo não é um criador de nova verdade, mas é um intérprete e comunicador da verdade de Jesus,
tá? Aquele que é tomado pelo Espírito Santo, ele sempre vai falar da verdade de Jesus. E se você quer ter a certeza, você ore. Ore. Você não confie na pessoa. É a mesma coisa que eu falei para vocês aqui sobre mim. Vocês não confiam em mim, nem me conhecem, nunca me viram. Eu ainda falo para vocês que eu era de outra religião. Você teme alguma coisa, você ore ao Espírito Santo. Mas tome cuidado, tá? Porque já houve casos das pessoas me contar, de alguém me contar, sonhos horripilantes, tá? Que o trem ruim usa, tá? Mas está no seu discernimento, você continue orando, tá, minha gente? Orando sempre para qualquer necessidade que você possa ter em sua vida, seja para saber da verdade de certa pessoa, de certo pastor, de certo padre, de pessoas que falam sobre a Bíblia, tá? Vamos continuar. Ele manifestará a minha glória porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. O Espírito Santo, ao receber e transmitir a verdade de Jesus, manifesta a glória. Um minuto. Gente, essa afirmação final, ela reforça a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Por isso que eu falei para vocês, tá na Bíblia, tá na tradição católica, tá? Mas cada um tem o seu tempo, não somos nós que vamos converter alguém, tá? Mas é o Espírito Santo de Deus, tá, minha gente? Claro que você com o Espírito Santo, você vai ter mais capacidade, sim, mas capacidade de conhecimento, mas nada é seu, tudo é do Espírito, tudo é de Deus, nada é seu, tá? A afirmação final reforça a unidade, tá? E esta verdade, ele é um instrumento de Deus, tá? O Espírito Santo ali é um instrumento de Deus, porque a verdade é transmitida para a salvação do mundo, tá? Você nunca esqueça disso. Então, tudo que a gente pode lembrar daqui é: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá pela plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Então, minha gente, honre e glorifique a nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, para lhe trazer a verdade, a justiça e o caminho correto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não se transformar por conta do que tudo que Jesus fez, tá? Pela sua vinda, pelo seu sacrifício, pelo ressuscitar, depois ele ficou, ainda voltou, minha gente, a paciência. Se você não entende o amor de Jesus Cristo, busque que ele pede que você encontrará. E, gente, Deus Pai Todo-Poderoso está sempre no controle de todas as coisas e ele é soberano. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Nunca esqueça disso. Tudo que você tem é dele, até o seu corpo, a sua mente, tudo é dele. Tá bom, minha gente? Essa é a palavra de hoje, tá? Shalom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta leitura tenha sido de grande valia. Até amanhã. Grande beijo. Shalom.